Hoje, o nosso TSD, que é o nosso Tempo a Sós com Deus, está baseado em um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Vamos falar de José, filho de Jacó, também conhecido como o José do Egito. José era o filho predileto de Jacó, pois além de ser filho de Raquel, sua esposa amada, ele era o filho de sua velhice, como podemos ver em Gênesis 37, 3 e 4. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. José teve sonhos, ele governava sobre seus irmãos e sua família se curvava diante dele. Ao compartilhar o sonho, os irmãos se encheram ainda mais de ódio contra José. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis 37, 8 a 11. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Com o ódio já tendo dominado os sentimentos deles, os irmãos de José procuraram matá-lo. Contudo, acharam melhor vendê-lo por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, os quais, por sua vez, o venderam a um oficial egípcio chamado Potifar. E sabe o que aconteceu? Veja aqui em Gênesis 39, versículos 3 e 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se daquele jovem e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha, da mesma forma é comigo e com você. Ainda que os homens nos traiam, o Senhor é fiel e cumprirá seus propósitos. Na casa de Potifar, José foi cobiçado pela mulher do seu senhor. E sendo ele fiel ao seu senhor e principalmente a Deus, ele não sucumbiu à tentação. A mulher de Potifar, contudo, o acusava de ter abusado dela. Potifar, tendo caído no engano de sua mulher, mandou José para a prisão. Contudo, o favor do Eterno estava sobre ele, de modo que, de prisioneiro, José tornou-se supervisor da prisão. Enquanto na prisão, José foi usado por Deus para interpretar o sonho de 2 servos de Faraó que estavam presos. Após interpretá-lo, José fez os funcionários do faraó jurarem não esquecê-lo quando estivessem com o faraó. Contudo, eles não se lembraram de José. Somente 2 anos depois, o rei do Egito teve um sonho misterioso e o chefe dos copeiros do faraó se lembrou de José, o qual foi chamado à presença do rei. Ele interpretou corretamente o sonho e virou governador do Egito. O sonho que José interpretou era sobre 7 anos de fartura e sobre 7 anos de miséria e escassez. Com a interpretação do sonho, o governo do Egito pôde se preparar para os tempos de escassez. Já nos tempos de miséria, os irmãos de José recorreram ao Egito para conseguir comida. Era o Senhor Deus honrando o primeiro sonho de José, no qual ele governava sobre a sua família. Por isso, nossa palavra profética de hoje é: não desista dos sonhos que Deus te deu. Se Ele te falou, Ele vai cumprir. Lembre-se que José alcançou uma posição muito elevada e foi muito próspero. Porém, o caminho para a sua subida sempre foi, aparentemente, descendo os degraus da humilhação. Porém, nunca perdeu a confiança e a esperança nos sonhos de Deus para a sua vida. Aliás, este é um padrão de Deus. Sempre que deseja exaltar alguém, Ele permite que este seja humilhado, pois este é o caminho da exaltação. E foi assim com José. Se você analisar a sua história, ele foi descendo, até que caiu sentado no trono do Egito. Então o nosso conselho para você hoje é: não confie nas promessas de homens, mas confie nas promessas de Deus, pois Ele fará muito mais além do que você está pedindo ou pensando, e tudo será para o louvor da sua glória. Amém.